me deu voz de prisão, chamou o Detran, a polícia foi um moído danado. Só ela é típica de uma cidade interior. E, por outro lado, eu culpo os órgãos competentes que não existe uma obediência da lei de trânsito em João Pessoa. Saber de maré alta, saber de maré baixa, isso não mudava nada na minha vida. E hoje, pessoal, neste vídeo, eu vou te dar 3 dicas. 3 dicas para você que está pensando em morar aqui em João Pessoa. Eu vou te dar 3 dicas que vai fazer toda a diferença para você aproveitar melhor a cidade e ter mais qualidade de vida. Então, venha comigo nesse vídeo e vamos nessa. A primeira dica que eu vou dar para vocês é sobre exatamente isso aqui, sobre praia, sobre maré alta, sobre maré baixa. Eu, quando morava em Brasília, lá não tem mar. Então, para mim, pouco se importava saber de maré alta, saber de maré baixa. Isso não mudava nada na minha vida. Primeiro, que eu morava no centro-oeste, não tem mar. Segundo, que eu não viajava. Raríssimo, né? Eu viajei poucas vezes pro litoral. Então, para mim, não muda absolutamente nada. Não mudava nada. Mas quando eu vim morar aqui em João Pessoa, no litoral, eu imaginava que também eu não precisava saber, não tinha conhecimento. O que é maré alta e o que é, Marcelo, maré baixa? Vou resumir para vocês, pessoal. Maré baixa é quando as águas estão recuadas, ok? Por exemplo, aqui hoje nós estamos na maré baixa, então o nível do mar ele está recuado. Quando a maré sobe, que é maré alta que nós chamamos, a água sobe e certeza, dependendo da maré, ela cobre tudo isso aqui e bate naquelas falésias ali. Então, na maré baixa nós temos uma extensão maior de areia entre o mar e a areia. Nós temos uma extensão maior de areia. Na maré alta, o mar avança para essa areia e cobre tudo. Provavelmente eu não estaria aqui se a maré tivesse alta. Provavelmente não. Eu tenho certeza que eu não estaria aqui neste momento se a maré tivesse alta, porque seria impossível gravar aqui. O mar estaria coberto tudo isso aqui. O que isso influencia, pessoal? Na sua qualidade de vida, na sua moradia aqui. Todas as vezes que eu vou à praia, eu antes de sair de casa, ou 2 dias, 3 dias antes, eu dou uma checada no Google, no site. Existe também aplicativos a gente dar uma olhada na maré, como é que vai estar a tábua de maré, se vai estar favorável a gente pegar uma prainha ou não. Isso influencia também até a praia que você vai pegar naquele dia. Quando eu falo pegar, você ir até a praia, ok? Então, por exemplo, nós temos praias aqui, Carapibus. Vou te dar um exemplo de Carapibus. Carapibus, que existe também uma grande falésia dessa daqui. A extensão de areia, ela não é grande. Então, quando a maré está baixa, você consegue ficar nela, somente no período da maré baixa. Quando a maré começa a subir, isso acontece durante o dia, porque a maré muda, conforme eu já falei, duas vezes ao dia. Então, quando a maré sobe, é impossível você ficar, porque senão você vai morrer afogado, é lógico. Dá um exemplo em Cabo Branco. Cabo Branco nós temos uma extensão, né, Cabo Branco e Tambaú ali, temos uma extensão de areia enorme. Então, quando a maré está baixa, a extensão de areia ela fica bem maior, porque o mar se recua para dentro do oceano. Quando a maré sobe, pelo fato de ter uma extensão de areia muito maior do que em Carapibus, ainda você consegue ter uma ampla extensão de areia, porque o mar ele não sobe tanto, mas não deixa de ser maré alta, ok? Em Bessa, lá no Bessa nós temos esse problema também no mar, igual Carapibus. Se o mar subir demais, você não consegue pegar a praia. Consegue, mas corre um risco. Mas tem algumas faixas ali de areia, alguns pontos do Bessa que o mar cobre tudo, que você não consegue ter acesso à areia, você não enxerga a areia, porque ele cobre tudo, bate até ali em alguns restaurantes ali, né, que eles fizeram umas fachadas de concreto para evitar que o mar adentrasse mais para dentro. Beleza? E o que faz isso acontecer, pessoal, é a gravidade. A gravidade do Sol, né, e principalmente a gravidade da Lua sobre a Terra, que faz acontecer esse efeito. Aí, se você quiser aprender mais sobre gravidade, você dá um Google aí que você vai aprender, porque aqui não é aula de ciências, eu não sei que raio é isso não. Beleza? Então, o que isso influencia? Quando você for à praia, dá uma olhada no site, no aplicativo, vê como é que está a maré. Eu e a Ana Júlia, eu e minha esposa, nós gostamos de aproveitar o mar na maré baixa. Então, por exemplo, ontem a maré baixa ela estava 9 horas. Então, quando foi meio-dia, ela já estava alta. Bem alta mesmo. Nós estávamos lá na Areia Dourada, que é depois de Camboinha, antes de Formosa. Então nós chegamos cedo na praia, estava um piscinão top, a areia estava linda, o mar estava perfeito, paradinho, porque isso influencia também, dependendo da praia, o mar ele fica paradinho, fica aquele piscinão.
Então nós chegamos cedo na praia, aproveitamos legal. Quando foi 1h da tarde, o mar já estava alto, já tinha bastante onda, né? Já estava mais forte as águas. E nós pegamos nossas coisas e fomos para casa. Então nós aproveitamos legal a praia, porque nós chegou cedo. Se a maré tivesse baixa às 13 horas, 1h da tarde, nós tinha ido mais tarde à praia, para aproveitar mais o horário da maré. Porque se a maré estiver baixa às 13 horas e você for 8 horas à praia, a maré com certeza vai estar alta. E você não vai aproveitar legal. Então é importante sim você se atentar à maré da praia. Agora, se você está turistando em uma cidade, esquece isso, meu amigo. Você tem que ir para a praia mesmo, curtir maré alta, baixa, não importa isso. Você está turistando, você está investindo grana ali. Beleza? Pessoal, agora vamos para outra dica que eu vou dar para vocês. Vamos falar sobre posição do apartamento, do seu futuro apartamento ou da sua futura casa. Você sabia que a posição do seu imóvel ela influencia diretamente no seu conforto térmico e na ventilação natural do seu apartamento ou casa? Meu amigo, muito cuidado. Eu já gravei um vídeo para vocês aqui falando que quando eu cheguei em João Pessoa eu não tinha essa noção também, porque em Brasília eu não ligava para isso, posição sul, posição norte, nascente sul, nascente norte, eu não ligava para isso. Então quando eu vim morar aqui eu não tinha esse conhecimento e aluguei um apartamento térreo na posição norte. Eu aluguei esse apartamento com 6 meses de contrato e estava para ficar louco dentro desse apartamento, porque na época eu não tinha condição de colocar ar-condicionado. Mesmo se eu colocasse ar-condicionado, eu teria que ficar com esse ar ligado 24 horas, porque o calor era insuportável. O vento, pessoal, ele passava na lateral, olhava para mim e dava tchau e ia-se embora. Não entrava nada dentro de casa. Então, por isso, a importância de você saber sobre posição de apartamento, da sua casa, da sua futura moradia. Pessoal, e aqui em João Pessoa, a melhor posição é a nascente sul. Isso significa, pessoal, que o seu apartamento, ele vai receber o sol da manhã, que é um sol mais fresquinho, vamos se dizer assim, e a ventilação daqui, ó, do mar, porque o vento, ele vem do mar. O vento, ele vem do mar, né, adentro. Para você entender melhor, pessoal, eu vou desenhar aqui para vocês aqui, certo? Leste, onde o sol nasce. Leste, né, todo mundo já sabe disso. Oeste, onde o sol se põe. Sul e norte, ok? O seu apartamento, para melhor localização, melhor ventilação, eles têm que estar virado para nascente sul. Ou seja, a melhor posição é aquele apartamento que ele tem vista mar e também tem uma vista sul. Essa é a melhor posição. Nós chamamos isso de nascente sul. Pessoal, só que existe um detalhe. Qual que é a pior posição de apartamento? A pior posição de apartamento, lembra que eu falei para vocês, pessoal? Leste, oeste, né? Norte e sul. Lembra que eu falei para vocês? Então, bora lá. Opa, água fresquinha. Vou lavar aqui um pouquinho. A pior posição é a posição que o apartamento é virado para o oeste. Ou seja, a frente do apartamento é virado para a posição oeste, onde o sol se põe. Então, 2 horas da tarde o sol vai estar estralando, o sol vai estar todo no seu apartamento, o sol mais quente. E o que piora é a ventilação. O vento ele vem dessa posição, sul e nascente. Então o vento ele não vai entrar no seu apartamento, que a frente do seu apartamento está para a posição oeste, ok? Então, resumidamente, a pior posição é a posição que é virada para oeste. É onde o sol se põe. É por isso que os apartamentos nesta posição são apartamentos mais baratos. E quem é de fora, não tem esse conhecimento, acha que o apartamento está barato e vai lá e compra. Pessoal, é ruim, tá? É ruim, a não ser que você tenha condição de climatizar todo o apartamento e ficar 24 horas com ele ligado, mas é bastante ruim, beleza? E preste bem atenção, imagine que a tela aí da sua televisão do seu celular seja a sua varanda, vista ao mar. Então essa aqui é a posição sul, nascente, norte, e a posição aqui, que é a posição do pôr do sol, oeste, para você entender. Nascente sul é quando sua varanda é virada para o mar, e você também tem varanda virada aqui para nascente, ou janelas, né? E nascente norte é essa posição, beleza? Então fica atento a isso, eu acredito que deu para você entender mais sobre posição aí, para você escolher a sua futura moradia, porque isso influencia, pessoal, bastante na sua qualidade de vida. Influenciou na minha e com certeza vai influenciar na sua.
Eu vou dar a terceira dica para vocês, resumidamente, para você ter uma melhor qualidade de vida aqui em João Pessoa. Já falei sobre maré, né, para você aproveitar bem o mar. Já falei sobre posição e agora eu vou falar para você, pessoal, sobre o trânsito. O trânsito de João Pessoa, da Paraíba no todo. Já falei algumas vezes aqui que o trânsito aqui é muito ruim, péssimo e realmente, de fato, é ruim. Quando eu falo trânsito, pessoal, não estou falando aqui que aqui tem muito engarrafamento, que você fica 2, 3 horas preso no meio do engarrafamento. Não, não é sobre isso, não. Existe engarrafamento, existe esse trânsito, né? Mas nada que vai te prender ali 1, 2 horas. Não, horário de pico, meia hora no máximo. Eu saio dos bancários, ou então dos bancários para Cabedelo, por exemplo, no horário de pico, a não ser que tenha algum acidente, que de fato acontece muito acidente na BR, que vai te prender, beleza? Então, quando eu falo trânsito, eu estou falando da educação dos motoristas e também como eu posso dizer aqui, né? Porque tem que saber falar, né? Porque se falar qualquer coisa, as pessoas vêm com 10 pedras em cima de mim. Da obediência à lei de trânsito em João Pessoa. Não existe uma obediência à lei de trânsito em João Pessoa. Então essa dica, eu tenho propriedade para falar e eu vou te dar essa dica. Esses dias eu ouvi um vídeo, eu não lembro o que foi, de um rapaz que chegou de um estado, alugou um carro no aeroporto, na Localiza. Saindo do aeroporto, chegou em Mangabeira, ele bateu esse carro. Porque ele seguiu a faixa, né, aquela faixa branca, e entrou um carro totalmente errado, não deu certo, não deu nada, e pum, no carro alugado que ele estava. Isso tinha apenas 1h30 que ele estava em João Pessoa. Aí a batida foi feia. Aí lá vai, imagine só, você correr atrás, né, para arrumar em um lugar que você não conhece nada, você acabou de chegar, imagine o transtorno que não é. Ele estava certo, foi imprudência do outro motorista. Então, pessoal, uma dica que eu dou para vocês, os motoristas, o trânsito de João Pessoa, não é igual, por exemplo, de capitais grandes, São Paulo, Brasília. Existe motoristas ruins nessas capitais? Existe. Mas o que força eles a ser prudente no trânsito são as leis que funcionam. Querendo ou não, funciona, diferente de João Pessoa. Os guardas, né, do Detran, aqui tem CEMOB, eles fiscalizam de fato e punem quem desobedecer às leis de trânsito. Em João Pessoa, não. Já é mais livre isso. Por exemplo, em Brasília, eu já fui parado com um carro de bombeiro. Tinha um acidente, tinha um cone eu não vi e eu entrei de moto. O sargento, cabo, não sei, do bombeiro me parou, me deu voz de prisão, chamou o Detran, a polícia foi um moído danado. Graças a Deus, estava tudo em dia, não paguei multa nem nada, mas eu vi um sapo grande, fiquei lá de castigo 2 horas. Aqui não, aqui é Deus dará, cada um faz o que quiser. Então a dica que eu te dou quando você vir morar aqui, não é que você tem que ser igual, mas para você dirigir para você e mais para os outros. Porque se você não for atento no retrovisor, atento de quem está do seu lado, aos motoqueiros que vão fazer ultrapassagem, é perigoso você sofrer algum tipo de acidente, ok? Eu acho que isso falta um pouco mais de fiscalização, penalidade, porque quando dói no bolso as pessoas começam a ter mais cuidado, falta um pouco mais de penalidade para que as pessoas venham ter educação, venham obedecer à lei de trânsito, porque é aquele negócio, enquanto não dói no bolso, ninguém está nem aí. Então eu acho que, no meu ponto de vista, a fiscalização do Detran, da CEMOB é muito fraca, parece que não existe. Você vê na BR pessoas sem capacete. A cidade, eu sei que a cidade, pessoal, ela é típica de uma cidade interior, mas a cidade cresceu. E parece que a fiscalização esqueceu de evoluir junto. Eu não estou reclamando, pessoal, eu estou dando dica para você que é de extrema importância, que isso vai te ajudar, beleza? Então, quando você vê o motorista em João Pessoa dando seta para a esquerda, ele não está dando seta querendo te dizer que ele quer entrar, porque seta é para isso. A gente sinaliza dizendo, olha, eu estou querendo entrar para tal lado. A seta, essa é a função da seta. Não, quando ele der seta, ele já vai entrando. Ele não quer saber se você vai parar para ele ou não. Ele deu seta, ele vai entrar. Pode ter certeza que ele vai entrar. Porque a seta para eles é, ó, eu vou entrar, pronto, acabou. Você que freia e que se dane. Não existe faixa, aquela faixa branca, né, que separa as 2 faixas de uma pista, ou 3 faixas. Isso não existe. Se eles estão numa rotatória, em vez de seguir a faixa, não. Ele vai seguir reto ali, vai comer a faixa da esquerda, vai comer a faixa da direita, não existe. Então você tem que dirigir para você e para isso você tem que ter muito cuidado em rotatória, porque eles não sabem o que é faixa. Poucos motoristas sabem o que é isso. Mas eu não culpo eles. O que eu culpo são os órgãos competentes que não ensinaram isso a eles. Tem coisas, pessoal, que eu não sei. E eu não posso me culpar pelo aquilo que eu não sei. Agora, tem pessoas que não me ensinaram ainda. É como fosse uma empresa. Eu vou dar um exemplo. Eu tenho uma empresa.
Você contrata uma pessoa para trabalhar para você. Se você não ensina, ele vai fazer o que acha que é certo, porque ele não teve um ensinamento, um treinamento. E no trânsito de João Pessoa é a mesma coisa. Eu não culpo as pessoas que dirigem ruim. É porque não teve o treinamento. A autoescola que ensinou errado, não ensinou direito. E por outro lado, eu culpo os órgãos competentes que não ficam em cima, que não fazem com que a lei venha funcionar, que não penaliza quem corrompe as leis, quem não obedece às leis. Beleza? Então, para o vídeo não ficar muito longo, pessoal, essas 3 dicas eu acho que é fundamental para você que deseja vir morar aqui em João Pessoa. Falei sobre maré baixa, maré alta, para você curtir bastante a praia. Falei sobre posição, o vídeo ficou até um pouco longo. E falei por último sobre o trânsito, para você ter qualidade de vida aqui, não se estressar e vida que segue. Porque aqui os motoristas param na BR, Uber para fechando pista, porque aqui os motoristas param na BR, Uber para fechando pista, carro para um do lado do outro, calçada, é um desmanteiro danado. É um desmanteiro danado. Então vamos em frente e até o próximo vídeo. Cuida!